Salve, meus nobres! Bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã, bem quentinho para todos vocês neste dia 14 de janeiro de 2021. Hoje, como sempre, você vem aqui ao canal, falarei sobre a decisão do desembargador que indeferiu o efeito suspensivo aos recursos de Leme Ciano e Roberto Monteiro, bem como falarei um pouco da petição apresentada pelo senhor Jorge Salgado lá no STF pedindo a improcedência da ADPF 780, movida pelo Partido Solidariedade em face do Tribunal do Rio de Janeiro para combater aquele acordo que dá legitimidade à Assembleia do dia 14, o qual legitimou a vitória de Jorge Salgado como presidente, beleza? Mas antes não poderia deixar aqui rapidinho um ponto, parabenizar a volta de Martim Benítez, que muito vai nos ajudar contra o rebaixamento do nosso Vascão. Isso com certeza já bidou, o Benítez já está liberado para jogar no Coritiba. Temos que parabenizar, sabe quem? Alexandre Campelo. A gente critica, a gente briga com ele, mas nesse ponto eu acho que ele agiu muito bem. Toda a responsabilidade do atual presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campelo. Parabéns por essa ideia e pelo esforço de ter trazido o Benítez. Então, vamos lá, após a vinheta. Eu sou luz de malta, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Salve, meus nobres! Então vamos acompanhar esse vídeo aqui para vocês ficarem sabendo das atualizações jurídicas, como eu sempre lhe falo, porque você está no Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca, aquele que todo dia às 7 horas da manhã traz as notícias do Vascão para vocês, e vocês já sabem que aqui sempre tendo novidades nos processos judiciais envolvendo as eleições presidenciais do Vasco da Gama, eu venho aqui de forma simples e objetiva para trazer para vocês essas informações para que vocês alcancem e saibam de tudo que está acontecendo. Tá ok? Primeiro, atualizar o processo que tramita aqui no Rio de Janeiro, no TJRJ, onde teve mais uma decisão do desembargador Custódio. Como vocês sabem, Leme Ciano e Roberto Monteiro teriam apresentado nos embargos declaratórios um recurso em face do acordo que legitimou a Assembleia Virtual, digamos assim, do dia 14 de novembro. Não vou entrar no mérito, vou deixar o tag aqui do que eles estavam arguindo nesses embargos declaratórios. Tá ok? Sigam aqui o tag, mas vamos lá. Na terça-feira, o desembargador Custódio de Barros Tostes, ele profere uma decisão negando os efeitos suspensivos aos embargos declaratórios. Primeiro, deixa eu aqui explicar o que são esses efeitos suspensivos. É o seguinte, quando você apresenta os embargos, cai o efeito suspensivo da decisão ao qual você está guerreando, combatendo, ou seja, aquela decisão judicial vai ficar sobrestada, digamos assim, congelada, ela não vai ter os efeitos, aquela ordem contida naquela decisão não será cumprida imediatamente até que se julgue o recurso cabível. E isso foi pedido pelo Leme e pelo Roberto Monteiro no instrumento quando todos os advogados, todas as partes assim o pedem. E o desembargador, neste momento, decidiu por não conceder esse efeito suspensivo, o que é extremamente normal nesses casos. O que, ao meu ver, não foi muito normal ele proferir uma nova decisão longa, inclusive trazendo novos elementos ao seu acordo, deixando explicar melhor o seu acordo para justificar a não concessão desse efeito suspensivo. Bem, meus amigos, antes de entrarmos nos fundamentos da decisão do desembargador Custódio de Barros Tostes, aqui eu peço seu like no vídeo, porque ajuda muito ao nosso trabalho. E se você entender cabível esse vídeo ser bom e ajudar outros vascaínos, compartilhe com os demais colegas aí nos grupos de Zap, Telegram, Instagram, Facebook e tudo mais, beleza? Mas eu quero trazer aqui 2 parágrafos da decisão do desembargador que traz uma síntese do que ele monta como alicerce do seu entendimento. O primeiro aliás, a esta altura é importante destacar que o Vereníssimo Acórdão trouxe fundamento autônomo e sucessivo que, mesmo no caso de expressa vedação, exigiria a votação virtual, a derrotabilidade da regra pelas contingências do caso concreto. Esse parágrafo fala o seguinte, olha, eu não analisei o estatuto, o Vasco tem essa autonomia, só que nesse ponto, mesmo que o estatuto vedasse
a eleição virtual, eu, desembargador, estaria impondo que ela fosse realizada devido ao caso concreto e do contexto pandêmico ao qual estávamos vivendo naquele momento e ao qual nós vivemos hoje. Vocês entenderam? Então, para ele não importa a forma que o Vasco estava prevendo, o estatuto estava prevendo, forma de votação. Ele entende que não poderia ocorrer de forma alguma a votação presencial e que deveria ser a votação online para proteger a população de contração dos vírus e tudo mais, e que, entendeu? Pelo contexto pandêmico. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, abre aspas para o desembargador. Ocorre que, pelo viés do acordo, o prejuízo não se materializa no perigo de contaminação dos que foram, mas na exclusão daqueles eleitores que não puderam ir, seja porque são idosos, seja porque integram, por qualquer razão, o grupo de risco da Covid-19. Aqui ele quis falar o seguinte, ao meu ver, não importa, ele não quis defender aquelas 3.000, em torno de 3.500 pessoas que foram votar presencialmente. Para ele, tanto faz, foram porque quiseram, colocaram-se em risco a saúde porque quiseram. Na verdade, ele quis proteger uma possível número de eleitores que não foram votar presencialmente porque ou estavam no grupo de risco, eram idosos, ou estavam em outro grupo de risco com a Covid, ou simplesmente estavam com medo de contrair a Covid. Vocês entenderam? Então ele não quis proteger as 3.500 pessoas que foram votar presencialmente, mas se garantiu o direito subjetivo ao voto daquelas pessoas que queriam votar e não puderam porque estavam em grupo de risco ou eram idosos e estavam com medo de contrair a Covid-19. E ele entende que a eleição virtual, na verdade, garantiria esse direito subjetivo, ignorando completamente a intenção de votos daquela galera que foram lá presencialmente. E que, na verdade, ele entende que, se foram presencialmente, eles podem votar virtualmente. Beleza? Isso realmente... E é meio contraditório, um pouco dando a minha opinião aqui, porque teve mais votos presencialmente do que virtualmente. Então, ele quer defender uma gama de associados ao qual ele não sabe que número é esse. Talvez ele possa estar prejudicando o interesse maior que foram aquelas pessoas que foram presencial, um número maior de sócios para garantir uma redundância, uma pequena minoria que poderiam querer votar e não votaram. E para corroborar esse entendimento de que para o desembargador Custódio é mais importante o direito subjetivo ao voto daquelas pessoas que não puderam ir por causa da Covid do que para aquelas pessoas que lá foram votar no dia 7, ele complementa com um parágrafo aqui um pouco posterior em sua decisão. Assim, ainda que haja algum vício formal na convocação de 14 de novembro de 2020, não é mais grave do que a exclusão de parte do colégio eleitoral por medo justificado de contrair o novo coronavírus. E mesmo se fosse, não poderia ser reconhecido esse vício formal pelo judiciário, sob pena de malferir a tão defendida autonomia do clube. Aqui eu não quero influenciar na decisão, na opinião de vocês, mas eu tenho que conferir a minha, porque para mim ele foi totalmente contraditório. Porque ele fala aqui que é o seguinte, ainda que haja algum vício formal, ele está reconhecendo o seguinte, olha, eu não sei como foi feita essa convocação do dia 14 de novembro, não me importa se ela está completamente errada, se ela está fora do estatuto, como ela foi. Ele entende que a eleição virtual é tão mais importante para você não excluir parte do colégio eleitoral por medo justificado de contrair o novo coronavírus, que suplementa, que substitui qualquer vício que tenha nessa convocação. Até mesmo que tenha ocorrido uma eleição anterior presencialmente, ele ignora esse fato para apenas defender aquelas pessoas que queriam ir votar e não votaram por causa do medo da Covid. Só que isso é presunção, ele aqui não traz um número plausível, ele não sabe quantas pessoas queriam ir votar e não foram, então ele não sabe qual é a gama de indivíduos que ele está alcançando com essa decisão. Mas ele sabe que 3.400 e tantas pessoas, em torno de 3.500, tiveram seus votos rasgados por causa da decisão. Aí você entende o que for. E aqui, para mim, então, ele é contraditório, porque ele rasga o estatuto, ele entende que mesmo que não tivesse o estatuto presente, a votação virtual, então ele não se importa, mas é aquele... E mesmo se fosse,
se tivesse um vício formal nessa convocação, não poderia ser reconhecido este vício formal pelo judiciário. Então ele afasta o judiciário para reconhecer qualquer vício formal sob pena de malferir a tão defendida autonomia do clube. Então aqui o estatuto vale. Então aqui o judiciário não pode interferir no estatuto e na vida interna corporis do Vasco. Se tiver vício formal, o Vasco que se entenda, porque o judiciário tem que ficar excluído por causa da autonomia do clube. Vale aqui mencionar um parágrafo na decisão do desembargador que, ao meu ver, foi um pouco autoritário, porque o Roberto Monteiro leva aquela ata da mesa diretora assinada por 120 sócios do Vasco da Gama para declarar nula aquela Assembleia Geral, e assim ele escreve aqui, abre aspas para o desembargador: em arremate, rejeita-se desde logo a possibilidade de deliberação administrativa suplantar decisão judicial. Por isso, embora não se possa declarar a invalidade da ata de abertura e instalação da AGO do dia 14 de novembro de 2020, acostada às folhas 355 deste agravo, é de reconhecer a sua ineficácia perante o veneríssimo acordo. Ou seja, não importa se 120 sócios beneméritos votaram, foi de acordo com o estatuto para declarar inexistente aquela ata. Com aquele acordo do desembargador custódio, não importa o que os poderes do Vasco da Gama fizeram, a Assembleia é válida, inclusive afasta do judiciário qualquer análise acerca disso. Ou seja, você afasta todo um processo judicial, todo um trâmite para você discutir a validade ou a nulidade da Assembleia Geral do dia 14, porque ele, naquele voto, já está dando toda a legitimidade, que, ao meu ver, meio contraditório e extrapola um pouco o poder do juiz aí nesse caso. Enfim, é o fundamento dele, é a arguição dele. E aqui eu trago dois pontos que eu acho que ele exagerou novamente no acordo aqui. Primeiro, no acordo dele, ele já menciona um certo tom de ironia quando ele fala que o Levinciano assumiu o risco de não participar de uma eleição que poderia ser declarada como legal. Então, olha, azar o dele e azar dos outros dois candidatos, Sérgio Frias e Alexandre Campelo, que não participaram. Azar o deles. E aqui ele fala aqui que fica até meio poético. É fato notório que, em 17 de dezembro de 2020, o agravante Levinciano praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, quando declarou em nota pública que acatava o resultado como eu mesmo propus. Aí ele cita até de onde ele está. Aí ele escreve aqui que eu achei bonito: trata-se, como se diz, de ato não receptício e irretratável, de modo que não lhe será lícito desistir de desistir. Ficou bonito. Ele está falando o seguinte: Levinciano, como você uma vez se declarou para alguma reportagem na internet que você não ia recorrer, para você acabou esse processo. Você não pode fazer mais nada nesse processo, porque você, na verdade, desistiu. E você está proibido de desistir. Ao meu ver, está errado esse ponto, enfim, mas é o fundamento dele. E ele também traz outro fundamento ao qual não se trouxe essa alegação, que é contra a legitimidade do Roberto Monteiro. Nestes termos, se o único candidato desafiante se resignou processualmente, que foi o Levinciano, e surgiria a priori a falta de interesse também quanto aos embargos propostos do Roberto Monteiro. Ele fala o seguinte: já que eu não tenho mais nenhum candidato brigando por essas eleições, já que o Levinciano desistiu de recurso, ele não pode mais atuar nesse processo, não pode mais atuar, é isso que ele está mencionando aqui no acordo. Roberto Monteiro, você, independente se você é presidente de poder do Vasco da Gama, independente se você é benemérito, independente se você é vascaíno, independente se você é um indivíduo, você não pode mais você não tem mais interesse nesse processo, então teus embaixos ficaram inóculos, jogados no lixo, enfim. Beleza? Esses são os pontos aqui que eu trouxe para vocês, e no final, e é o que importa para a gente agora nesse momento, abre aspas para o desembargador: então também por este ângulo, indefira a antecipação de tutela recursal, intime-se os embargados em contra-razões. Ou seja, ele está intimando o Fausto Jassos, que é a parte, e os demais interessados, acredito que até o Jorge Salgado e o Júlio Branco entraram como interessados nesse processo, a apresentar as suas defesas contra os recursos apresentados pelo Levin e pelo Roberto Monteiro.
Com isso, essa decisão ainda tem que ser publicada. Na verdade, os efeitos da publicação, os prazos estão suspensos até o dia 20 de janeiro, porque são as férias dos advogados. Teoricamente, esse prazo começa a correr a partir de 20 de janeiro, ou seja, para depois da posse. Então, alguma decisão maior nesse processo, acredito que não vai ter agora, nesse momento, a não ser que numa surpresa, para gerar o desembargador Fábio Dutra, que apenas acompanhou o voto do desembargador Custódio, ele altere, fundamente, vote novamente, e assim acompanhe com o voto do desembargador Camilo para legitimar a Assembleia do dia 7. Se isso não ocorrer, não acredito que vamos ter grandes novidades aqui nesse processo, tá ok? E dessa forma, assim, eu peço só para vocês o like, e você cria suas opiniões, escreva aqui nos comentários o que vocês acharam desses fundamentos da decisão do desembargador Custódio de Barros Torches. Por fim, meus amigos, aqui eu faço o tag, o tag da live, a qual praticamente ao vivo, lá para 1h20 de live, foi quando nós descobrimos que o processo estava atualizado e com essa decisão. Vale conferir a nossa análise ali, as nossas surpresas e tudo mais, beleza? Meus nobres, agora vamos falar da petição apresentada pelo Jorge Salgado na DPF 780, aquela demanda judicial lá de Brasília no Supremo Tribunal Federal, movida pelo Partido Solidariedade, em face do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, guerreando o acordo que deu a legalidade para a Assembleia do dia 14, a votação online. Sendo assim, se você já chegou até nesse ponto do vídeo, não esquece de dar seu like, não. A primeira pergunta que se faz: o Jorge Salgado pode apresentar essa petição? Ele defende que ele tem um interesse processual, que seja julgado improcedente esta demanda. Então, lhe convém apresentar essa manifestação. O senhor ministro do STF é obrigado a apreciá-lo ou não? Vamos aguardar o que ele vai decidir. Ele pode simplesmente pedir o desentranhamento: olha, eu não reconheço seu interesse nesta demanda, tira essa petição daqui, ou senão ele pode conhecer, deixar ele como um terceiro interessado, analisar e estudar a petição ali apresentada. Isso vai atrapalhar ou não o processo? Enfim, essa não é a discussão, é que é um interesse de todos, arguir um interesse processual, cabe ao senhor ministro analisar, ok? Passado esse ponto, o que o Jorge Salgado pretende é, obviamente, que essa demanda seja julgada improcedente. Quais são os argumentos dele? Principalmente que esta demanda ela é muito específica, não é um instrumento capaz de combater o acordo do Rio de Janeiro, e bem como todos aqueles fundamentos de proteção à saúde e tudo mais. Um ponto aqui interessante a se levantar é que o Jorge Salgado ele utiliza um grupo de advogados no Tribunal do Rio de Janeiro, e que todos nós já sabemos que é do escritório do filho do futuro presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e em Brasília ele utiliza outro grupo de advogados que todos nós sabemos que são filhos de ministros do STJ e tudo mais, ou seja, são influências diferentes. Muito plausível essa utilização de alguns advogados dependendo do tribunal onde você atua. Beleza? Sinceramente, não é mais muito o que se falar. Nesse caso, vamos aguardar agora a manifestação do senhor ministro do STF para saber se ele vai conceder alguma liminar ou não. E assim vamos aguardar. Tá joia? Meus amigos, chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado pela sua presença, pelo acompanhamento aqui. Dê seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os demais colegas e um belo dia!